Ah, seja muito bem-vindo ao Urupurco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Clebinho, trato dos assuntos do Flamengo. E eu sou o CQ, trato dos assuntos do Palmeiras. Estou de azul, mas Palmeiras, não é Cruzeiro não. E Sequeto, mais uma vez a gente vai vir aqui pedir like para essa galera, pedir inscrição, compartilhamento. A galera não tá dando like na quantidade e eu desejo para todo mundo que assiste ao Urupurco que não dê like, que você faça piores negócios do que o William Bigode fez com o Scarpinha. E olha que ali foi muito ruim, nossa senhora. O Scarpinha tava orando pouco. É, rapaz. E nesse vídeo de hoje, Clebinho, nós vamos falar da vitória do Flamengo sobre o Fluminense. Jogo sofrível, mas teve a reviravolta do Pedro. E aí? Foi a história do final de semana. A crise está superada? Vamos Clebinho ver. vai falar disso aí. Vamos ver. Também teve a vitória do Palmeiras, que jogou para 3-0, mas saiu com 3-2 e quase tomou um empate no final. O que acontece com esse time? Vamos responder aqui também. E vamos falar também um pitaquinho rápido aí sobre dois grandes concorrentes da dupla Urupurco, Cruzeiro e Botafogo, que também venceram na rodada. E vamos começar, obviamente, pelo clássico, né? Fla-Flu, que foi aí um jogo, nossa, Clebinho, assim, foi muito ruim. O primeiro tempo foi uma coisa, o segundo tempo foi ruim, mas o primeiro tempo foi uma coisa horrorosa. Foi muito ruim, eu acho que assim, aquele jogo de 7h30 já é o pior horário pro jogo do domingo, né? Acho que só não ganha do de 8h30, que tinha que ser proibido, inclusive, porque você fecha o domingo muito tarde. E jogo sábado, 9 horas da noite, pelo amor de Deus, vamos acabar com isso aí. Muito ruim. E assim, o Flamengo, se você olhar no aspecto tabela, excelente. Ganhou o Clássico, somou mais 3 pontos, ainda o Cruzeiro se mantém líder, né? Mas ainda com a condição de um jogo a mais. Aí o Cruzeiro apresentando um bom futebol, a gente vai falar daqui a pouquinho também do Cruzeiro. E o Flamengo fez uma partida muito, muito ruim. Não só o Flamengo, o Fluminense nossa também. Senhora. Da parte do Flamengo, eu acho que o Felipe Luiz fez o que deu para montar o esquema, sabe? Eu acho que ele precisou improvisar o Léo Pereira ali na lateral. Lembrando que o Vinha, né, ele não está em condições físicas ideais, ele até entrou no final do jogo, conseguiu boas jogadas ali quando ele entrou. O Varela é um lateral muito entregador, mas ele não tem o poder ofensivo que o Wesley tem, né? O Wesley já praticamente negociado, então não entrou em campo. Se eu fosse Flamengo, eu faria isso também, né? A chance de machucar o jogador, perder a negociação, alguma coisa assim. Então, é muito dinheiro para perder, né? Não, exatamente. Então, quando você perde muitas peças entre lesões e vendas e não as repõe de imediato, é natural que o desempenho caia um pouco. Ah, mas não é o melhor elenco do Brasil? Mas quando você mexe, principalmente no tronco da equipe, vai acontecer alguma coisa e dificilmente é para frente, né? Então, o Felipe Luiz fez o que deu, mas o time não conseguiu criar muito, ciscava na frente da área e o jogo não tinha chute no gol. Exatamente. Se não tem chute, não tem gol. Você vai olhar a posse de bola, né, nas estatísticas ali, o Flamengo controlou 70% da posse de bola, mas finalizou pouquíssimo. O primeiro chute no gol mesmo já foi no segundo tempo. E assim, foram 3 chutes no gol e 2 do Pedro, que entrou já no final. Faltando 17 minutos para terminar a partida. Então, assim, você vê. E o Fluminense também chutou pouquíssimo no gol. Foi um jogo. Assim, o Fluminense tentando empatar claramente, o Flamengo sem nenhum tipo de criatividade. E tá aí, talvez, uma das poucas críticas ao trabalho do Felipe Luiz. Claro, uns desfalques tem que ser levado em conta, mas o Flamengo tem tido problemas, né, nessa criação de jogadas, às vezes cisca ali, mas não consegue arrematar, perde muito gol também. Não finaliza, né? Parece que só vale gol de dentro da área, né? Enfim. E, assim, quando você vai ver, aí eu sempre gosto, né, antes aqui de ver os melhores momentos do jogo, né, cara? Os melhores momentos do jogo pelo Globo Esporte deu 2 minutos e 20 minutos. E aqui no Urupurco a gente tem a teoria, né? Que o editor a meta dos melhores momentos do Globo Esporte é 3 minutos, né? 3 minutos, pelo menos 3. 3 minutos e tal. Não deu pra fazer. Não deu. E o gol do Pedro saiu com 1 minuto e 20. Ou seja, mostrou replay aí, mostrou o tempão do gol. E foi só isso aí, porque não aconteceu nada no jogo mesmo. Então, assim, acho que de futebol apresentado, né, quem perdeu foi o torcedor. Né, o torcedor que pagou ingresso, o torcedor que viu de casa, o torcedor do Flamengo está feliz pelo resultado, tem que estar mesmo, claro. Mas
Assim, como futebol, meu pai do céu. E assim, e a gente tem que exaltar também a péssima partida, substituições do Fluminense, né? O Fluminense, a contratação mais cara da história do Fluminense, cara, é o Canóbio, o Furlan Chupi, aqui que a gente fala na zoeira, e um time assim, que você viu um Mundial, Fluminense aguerrido, Fluminense dando uma vida em campo, a gente viu um Fluminense sem criatividade, um Fluminense sem força física, as substituições, né, ele entrou com, aí você vê Everaldo, o futebol ficou nos Estados Unidos, ficou, né? Ficou tudo lá, eles vieram, o futebol ficou lá. Acho que eles deixaram lá, o Fluminense já tá aí com 3 jogos sem vitória, né? Tá certo que é até uma sacanagem com o Fluminense, né? Porque, pô, é Chelsea, Cruzeiro e Flamengo. E agora pega o Palmeiras. Pega o Palmeiras. Então, assim, ele só pegou na Copa, né? O time que foi campeão, e no Brasileirão ele pegou os líderes e vai pegar o Palmeiras, que está melhor classificado que ele também. Então é só encrenca, mas, cara, você quer jogar futebol brasileiro, é isso, é encrenca todo, é tempo ruim o tempo todo. Mas assim, o assunto mesmo desse jogo é ali no finalzinho, cabeçada, gol de centroavante, Pedro entrou, quase fez um gol, né, o que originou o escanteio, e depois na jogada de escanteio fez o gol. E aí, querendo ou não, fica aquela assim, né? Agora a crise acabou, foi superada, o problema ali, o Felipe Luiz comemorou muito o gol, então parece que entre os dois tá ok, mas e aí? Se ele deixar o Pedro no banco, a Flamimimi vai cobrar? Cara, eu acho o seguinte, eu acho que a crise acabou no discurso, que eu acho que internamente ali, não sei se com o Felipe. Com o Felipe vai ficar uma rusga, né? Porque ninguém é exposto daquele jeito e passa assim, como se nada tivesse acontecido. Eu acho que a treta do Pedro, inclusive, como o Felipe falou, é mais com a diretoria. Com certeza. Então, eu acho que essa rusga não está fechada, eu só acho que o Flamengo não vai deixar ficar vazando toda hora essas crises. O gol do Pedro, gol de centroavante, você falou que foi de cabeça, mas não foi de cabeça, ele se jogou de carrinho. Foi um desvio de cabeça, Léo Ortiz, ele entrou de cabeça. Léo Ortiz, aí entrou de carrinho. O Léo Ortiz conseguiu dar 3 cabeçadas na área do Fluminense, mostrando a fragilidade defensiva do Fluminense. Renato tão elogiado aí pela campanha no Mundial, e quando a realidade volta aqui pro Brasileirão, a gente vê o Renato ainda com muitos problemas. Estão dizendo por aí que ele só voltou ao normal. Esse é o padrão dele, né? Então, e o Pedro conseguiu se jogar na bola ali, fazendo um gol que outros atacantes, os em campo do Flamengo, não fariam, né? Não tem aquele faro que o Pedro... poucos atacantes no Brasil fariam. Pode ser. Então, eu acho que assim, que o Pedro, agora a gente joga contra o Red Bull Bragantino, no Nadi, Abichedi, nunca sei falar. Vai ser o Cleiton? Cara, o goleiro. O Neuer volta a campo, né, contra o Flamengo agora na quarta-feira. Então, eu acho, percepção minha, eu acho que o Pedro ainda não volta como titular, mas ele não volta como última opção. Sim. E a gente tem que lembrar que o Flamengo entrou, o Plata se machucou, né, logo no começo, então deu lugar ali ao Wallace Yan, junto com o Cebola, e nas substituições entrou o Matheus Gonçalves e o... Caramba, esqueci o nome dele. Matheus Gonçalves e o Juninho. Que, inclusive, deu um bom passe ali pro Pedro finalizar. Fez uma boa partida, né? A primeira finalização foi jogada dele. Então, o Pedro ainda era a última opção. Eu acho que agora ele fica no banco, porque o Bruno Henrique volta. O Plata, vamos ver como é que vai estar a questão do joelho dele. Então, eu acho que o Pedro volta no banco, mas não volta como última opção. Acho que outras pessoas vão pro fim da fila, até porque o Flamengo vai continuar tendo desfalques de lesão e ele precisa do time mais forte possível, já que o objetivo é ser campeão brasileiro. Você quer acrescentar mais alguma coisa aí sobre esse clássico? Quer fazer uma zoeirinha com o Fluminense? Não. Eu acho que o Fluminense vai ter muitas dificuldades, vendeu o John Arias. Aí é complicado. Inclusive, o Fluminense fez um pré-jogo antes, uma entrevista patética ali de despedida do John Arias. O presidente do Fluminense falando que não precisava vender o John Arias, mas vendeu em agradecimento ao cara. Falou, que isso, mano? Você tá prejudicando seu time em agradecimento ao jogador. Mas ok, o time é deles, o problema é deles. Mas eu acho que o Fluminense, se não repor, o Fluminense vai passar muito... O problema é como repor o John Arias. Ele tá dando graças a Deus que eles fizeram gordura antes do Mundial. Sim. Porque senão eles podiam estar no mesmo patamar ali de São Paulo, de Santos, de Vasco. Que é ali brigando ali na parte de baixo, né? Exatamente. Mas pro tricolor que tá aqui, ganhar a Fla-Flu é normal. E agora a gente vai falar do outro membro do Ouro Porco, que é do Verdão. Rapaz, o Palmeiras, você vê no resultado do jogo, assim, o resultado não diz o que foi o jogo.
né? Que foi Palmeiras 3, Hulk 2, né? Porque o time do Atlético Mineiro é Hulk, Hulk e Hulk. E você já tinha falado no vídeo anterior, inclusive, né? O Atlético não tá bem, mas eles têm um jogador que o Palmeiras não tem, que é o Hulk. Não, se o Palmeiras tivesse o Hulk, poderia ter tido. Eu não gosto de ficar voltando muito isso. Lá em 2021, o Palmeiras poderia ter comprado o Hulk, né? E tudo mais. O Hulk queria muito, mas por questão de valores não fechou. O Hulk é palmeirense, tem uma parada assim, não tem um negócio assim? Supostamente, né? Supostamente. Ele foi ver jogo e tudo mais. Lá na época, né? Se ofereceu mesmo o Palmeiras acabou não comprando. O Palmeiras estava naquela política de apostar em jovens jogadores. Né? O Rony. O Rony já estava, né? O Rony já estava no Palmeiras desde 2020. Mas assim, o Palmeiras entrou numa... Agora começou a mudar um pouco essa política, mas o Palmeiras apostava muito em jovens promessas. Sim. Era basicamente o estilo de contratação do Palmeiras que pudesse render, como foi agora, por exemplo, o Richard Rios. Acabou sendo vendido por 30 milhões, né? O cara comprado por 1 milhão de euros. Pingar um Caraminguá Flamengo. Um Caraminguá Flamengo, né? Acho que o Flamengo tem quase 7% ali do passe dele. E pro Guarani não pinga nada, né? Só pro Flamengo. E deve pingar a questão do clube formador também, né? Então, não, o Guarani tem um... Vai pingar um negócio. O Guarani vai pingar um negocinho lá, não sei nem qual divisão tá o Guarani. Não sei não. O brasileiro está na sexta, na B. Acho que é na terceira. Mas vai ajudar o time aí, porque vai pintar alguns milhões de euros ali na conta do Guarani. Então, assim, o Hulk, se tivesse o Palmeiras seria candidatíssimo a qualquer coisa, porque o cara é muito diferenciado. Ele é muito bom. O Palmeiras, o que eu falei na escalada é verdade, o Palmeiras jogou para 3-0. Se você vê os melhores momentos, o do Palmeiras teve melhor momento. Do Atlético são 3 faltas do Hulk. As 2 que entrou e uma que o Everton fez a defesa. Ali no finalzinho, né, o pessoal já estava cornetando o Everton, o que eu não concordo. Tá? Eu acho que não tinha. A primeira falta... Foi na forquilha, mano. Exatamente, cara. Ninguém pega assim. O Courtois talvez pegasse, né? O Donnarumma, hoje são os melhores goleiros, mas nem sei também. Talvez não pegasse também não, cara. Nem sei se pegava. A segunda foi uma pancada. Não, e desviou, pô. E desvia. E a terceira, que foi muito de longe, ele deu tempo dele chegar. Ele pegou. E o Hulk, ele é sagaz. Ele viu uma primeira falta que o Palmeiras teve a favor e falou, cara, o árbitro tá marcando a barreira lá longe. Bora. Deu 14 passos. Falou, se continuar fazendo isso, eu vou fazer um gol. E dito e feito, né? Quando ele foi bater a falta, a barreira realmente está longe. Então, assim, ele sacou isso muito rápido, ele usou isso a seu favor. É um jogador diferente, né, cara? Ele sabe ler a circunstância do jogo e tirar proveito dela. E se o Galo não tivesse ele, cara, o Galo correria sérios riscos. O Galo não fez nada. Gustavo Scarpa no ofensivo. Muito mal. Inclusive, como caiu, né, cara? Ele voltou muito mal da Inglaterra, nunca mais conseguiu jogar bem. Um brilhareco ou outro, né, que ia colar. Muito pouco. O Gustavo Scarpa era o cara da bola parada, do chute de média distância, da assistência. O Palmeiras de 2022 passou por ele, né? Passou por ele, exatamente. E assim, o Rony, muito voluntarioso, todo palmeirense sabe disso, mas ali no finalzinho, ele chuta uma bola do meio de campo, que eu falei, cara, eu já vi tanto esse lance. Você sabe que não vai dar em nada, ele sabe que não vai dar em nada, mas ele vai tentar. Ele vai tentar. Você pode reclamar de muita coisa do Rony, menos de ser voluntarioso. Não, isso aí é a característica. E assim, a torcida do Galo gosta disso, né? Até porque, assim, na minha visão, o Lianco é um zagueiro no máximo ok. Nossa, eu acho ele horroroso. No máximo ok, eu acho ele bem contestável também. Mas a torcida do Galo ama o cara, assim. Não entendo por quê, cara. Porque ele é bravateiro, porque ele arruma confusão, gosta discute, entendeu? Parte de frente. A torcida do Galo gosta desse tipo de jogador que peca pelo excesso, né, e não pela falta. Se o cara não ralar o bumbum no gramado, a torcida do Galo não gosta. Não gosta. Então, assim, o Galo vai ter que rever isso aí, porque o Palmeiras não jogou tão bem. Mas mesmo assim foi um domínio absurdo. Eu achei o Galo foi uma presa muito fácil, me lembrou um pouco do São Paulo do final de semana passado, quando o Flamengo, tipo assim, o Flamengo nem fez uma partida exuberante e ganhou sem fazer força, só que vocês tomaram gol de falta, né? Aí pode o São Paulo tem o Hulk. Né? Não, definitivamente não. Definitivamente não. Eles têm o Luciano, que até, né, deu uma piaba no Corinthians aqui, mas não tá nem perto de ser decisivo igual o Hulk é. Então, assim, o que aconteceu para o Palmeiras faltou malandragem, porque as 2 faltas que originaram os 2 gols foram faltas que não precisavam ter sido feitas, principalmente a primeira. Você achou, cara? Achei que a primeira estava ok, assim, na hora que eu vi. Não precisava, a segunda também não, era falta, dava para você levar, sabe? Tinha cobertura, o adversário tá de costas, tem cobertura, você não precisa fazer a falta, mas o jogador de futebol, muitas vezes, é muito afoito. E a primeira foi do Gustavo Gomes, jogador experiente e tudo mais, né?
achei que não precisava, mas não dá para colocar que o Hulk brilhou, né? Não tem como. Muito assim. bem. Um hat-trick de falta, eu não lembro de ter visto. Assim, inclusive, eu estava vendo os lances aqui com a minha esposa e eu falei, isso aqui é difícil de acontecer, 2 gols de falta do mesmo jogador na partida. Eu só lembro aqui no Brasil, e aí eu sempre puxo sardinha pro meu lado, porque é o jogo que eu assisto mais, eu lembro do Renato Abreu. Renato Abreu, eu já vi ele fazer gol de falta 2 vezes em partida. Acho que ele tem 3 partidas que ele fez 2 gols de falta pelo Flamengo. Mas isso é muito raro de acontecer. É muito difícil. Então, se a gente voltar para trás, talvez ali, né, Juninho Pernambucano, Marcelinho Carioca. Década de 80, que se fazia muito gol de falta. Tô parecendo o Neto, né? Lembrando os batedores de falta. E tal. Mas assim, pro Palmeiras fica aí a reabilitação do campeonato. O Palmeiras chega aí aos 26 pontos, volta para a 4ª colocação com 2 jogos a menos do que o Cruzeiro. Não quer dizer que vai vencer esses 2 jogos, mas ali, se vencer, fica com 32 pontos, ele é 1 ponto a menos, e se o Flamengo vencer o seu jogo atrasado, fica com 33 também. Exatamente. Então o Palmeiras não está muito desgarrado da liderança. Palmeiras, eu acho que a questão de vocês vai ser mais um ajuste agora na janela. Como é que vai ser essa janela do Palmeiras e como que o Abel vai conseguir montar esse time? Porque o Atlético foi uma presa fácil pro Palmeiras. Eu não vejo possibilidade do Fluminense também apresentar grandes empecilhos para vocês no meio de semana, mas vamos ver como é que vai ser esse decorrer. Se o Palmeiras vai retomar o trilho ali da paz também, né? Porque um pouco de paz não faz mal para ninguém, né? Exatamente. Com a torcida ali. E foi um jogo no Allianz, né? Que tem sido um problema para o Palmeiras. Mas eu acredito, eu sempre falo isso por aqui, eu falo muitas vezes para você que acho que eu sou um palmeirense mais otimista que ele, porque... O palmeirense não é otimista. Porque, caramba, eu acho o Palmeiras encardido, chato. Mas é isso, o Palmeiras é encardido, então, para mim o Palmeiras é aquele que você tem que matar no ninho, porque se você deixar ele crescer, ele fica uma chatice, ele vai ganhando de 1-0, não foi 1-0 ontem, mas ele vai ganhando, na hora que você vê ele tá na sua cola, já passou, e ganha o campeonato. Então, eu sou muito descrente que o Palmeiras tem queda brusca. Eu acho que ele só vive de oscilações durante o ano, mas na hora que você olha a média final, é boa. Agora, um time que tá brilhando, jogando bem e não correndo risco se chama Cruzeiro. Cruzeiro, né, cara? Quem diria que o Cabuloso ia estar bem do jeito que tá, muito tranquilo, deu um baile de bola no Juventude, que tá tomando goleada direto, né? Uma defesa muito frágil do Juventude. O Juventude tá com aquela carinha de Série B, né? Tá com carinha de Série B. Infelizmente tá. E, assim, no primeiro momento o Cruzeiro até sofreu, né? O primeiro tempo ali deveria ter feito gol antes, mas só faz aos 39 com o Christian. O Caio Jorge dessa vez não fez gol, mas jogou uma barbaridade, né? 3 gols com participação dele, deu passe pro Gabigol, sofreu pênalti. O cara, assim, absurdo, 2 gols do Gabigol, né? 2 gols do Gabigol. Então, assim, o Cruzeiro tá se mostrando um time muito confiável. E poupou o Matheus Pereira, inclusive por isso o Gabigol foi titular. Cara, e assim, o técnico do Cruzeiro é bom, né? O técnico do Cruzeiro é bom, é um dos raros, muito bons técnicos que a gente tem aqui na Série A. O Cruzeiro tem grana, o Cruzeiro tá no momento bem com a torcida, o Cruzeirense tá voltando a ter confiança, e a gente sabe, cara, o Cruzeiro, que pese aí os últimos, 5, 6 anos, o Cruzeiro que foi os piores da história do clube. O Cruzeiro é um time grande, é um time que tem torcida, é um time tradicional demais, e eu acho que o Cruzeiro sim vai brigar. A gente lá no comecinho do ano a gente ia falar, a gente acha que o Cruzeiro vai brigar pela Copa do Brasil, é o torneio deles, né? Já tá mudando. Porque eles estão bem. Pode ser que aconteça alguma coisa, percam alguns jogadores importantes, a reposição não seja tão boa, mas se mantendo essa pegada, o Cruzeiro vai lutar até o final. E assim como Palmeiras e Flamengo, um que ganhou também na Bacia das Almas foi o Fogão, né? O Botafogo ganhou ali, pegou o Sport, que tem incríveis 3 pontos no Brasileiro, e quase faz o 4º, né? Ali no finalzinho, o Cuiabano tirou o coelho da cartola, salvou o Botafogo, e o Botafogo já tá na 5ª colocação, rapaz. Cara, o Botafogo vem subindo também, é o que a gente fala, a janela de contratação muda a cara do campeonato, né? Então o Botafogo já está fazendo as suas contratações, está se movimentando, o Tesouro está trabalhando já, está montando o time certinho. Então, assim, o Botafogo é o mesmo do ano passado? Não é o mesmo do ano passado, mas isso não quer dizer que é um Botafogo fraco. Não. Né? Então o Botafogo continua encardido, continua ganhando seus jogos, às vezes jogando bem, às vezes jogando mal, mas no final do ponto corrido é assim, né? No final vai levar quem for mais constante.
Então a gente tem bastante gente brigando pelo título. A gente colocou o nome no título do vídeo passado, né? O Brasileirão é bom demais exatamente por conta desse equilíbrio. O Brasileirão é bom demais, a gente mantém isso nesse vídeo também. Quer Então, acrescentar mais uma coisa? Não, Sequetinho, vamos fechar para fechar bem, começar bem a semana da galera. Então, rapaziada, mais uma vez, se você acompanhou o vídeo até aqui, obrigado. Deixa o like, se inscreve, comenta aqui, que a gente responde tudo no comentário, que a gente gosta de saber as opiniões de vocês, quem que vocês acham que estão bem no campeonato, os destaques. E é isso, boa semana para todo mundo e valeu!